Parágrafo 2º. Os autores dos exames de laboratório apresentarão seus pareceres visados pelo respectivo chefe, também nos prazos de que trata este artigo. Parágrafo 3º. Das experiências serão também apresentados relatórios conclusivos pelos agentes que as tiverem feito. Parágrafo 4º. O material será marcado com as iniciais do estabelecimento ou órgão provedor e data de entrega. Parágrafo 5º. O material que traz numeração seriada do fabricante só será marcado se os responsáveis pelo recebimento julgarem conveniente. Artigo 69. Quando se tratar de material fornecido pelos órgãos provedores e não for encontrada qualquer irregularidade, os elementos que procederem ao recebimento e exame do material consignarão tal fato em recibo passado nas respectivas guias de remessa. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1 do artigo 66, o recibo do agente executor será avisado pelo fiscal administrativo. Parágrafo 2º. As guias de remessa quitadas tomarão os seguintes destinos: 1. Uma via acompanhará a parte de recebimento. Artigo 67, parágrafo 4º. 2. Uma via será remetida ao órgão que forneceu o material. Parágrafo 3º. As folhas do boletim que publicar a ordem para inclusão em carga ou registro nos respectivos fichários devidamente visadas pelo fiscal administrativo serão remetidas às demais partes interessadas, de acordo com as normas dos respectivos órgãos gestores. Artigo 70. Quando for encontrada qualquer irregularidade no recebimento do material adquirido pela unidade administrativa ou fornecido pelos órgãos provedores, o fiscal administrativo e o agente executor ou os membros da comissão previstos respectivamente nos incisos 1 e 2 do artigo 66 lavrarão um termo de recebimento e exame. Parágrafo 1º. Caso se trate de material adquirido, os termos serão apresentados ao agente diretor para as providências cabíveis. Parágrafo 2º. Quando se tratar de material fornecido pelos órgãos provedores, os termos serão confeccionados em número de vias suficientes para tomar os seguintes destinos: 1. Uma via para fiscalização administrativa da unidade administrativa. 2. Uma via para o órgão que forneceu o material. 3. As demais às partes interessadas segundo normas dos respectivos órgãos gestores. Parágrafo 3º. Os termos mencionarão apenas as irregularidades encontradas e os artigos rejeitados, com declaração dos motivos da rejeição. Parágrafo 4º. As guias de remessa tomarão o destino previsto nos itens 1 e 2 do parágrafo 2º deste artigo, e nelas serão feitas referências às alterações detalhadas nos termos de recebimento e exame. Parágrafo 5º. Caso haja inclusão em carga ou registro de material, proceder-se-á na conformidade do parágrafo 3º do artigo anterior. Artigo 71. Toda vez que houver divergência no recebimento e exame dos artigos no que se referir ao estado, à qualidade ou a qualquer outro aspecto dos mesmos, será ela levada imediatamente ao conhecimento do agente diretor, que decidirá como julgar mais acertado, desde que não se trate de fato cuja decisão julgue escapar à sua competência. Neste caso, o agente diretor tomará as providências correlatas junto às autoridades competentes. Parágrafo 1º. Se a má qualidade dos artigos ou qualquer falha no modo de considerá-los só vier a ser constatada posteriormente, quer pelos órgãos fiscais, quer pelos encarregados de aplicá-los, a responsabilidade caberá: 1. Aos membros da comissão que os tenham recebido e examinado, se não divergiram, ou ao agente diretor, se tiver decidido em definitivo dela compartilhado o membro ou membros,
que porventura tiverem colaborado na sua decisão. 2. Ao fiscal administrativo e ao agente executor, nos casos previstos no inciso 1 do artigo 66, ou ao agente diretor, quando tiver solucionado em definitivo qualquer divergência surgida dela compartilhando o agente cujo ponto de vista houver sido esposado por ele. 3. Aos especialistas ou técnicos, quanto à qualidade, funcionamento, etc., se tiverem dado parecer favorável à aceitação dos artigos. Parágrafo 2º. Se os especialistas ou técnicos opinarem pela não aceitação de qualquer artigo, nenhuma responsabilidade lhes caberá se este for aceito. Parágrafo 3º. O técnico ou especialista, quando oficial, deve ser mais moderno que o presidente da comissão ou o fiscal administrativo. Se isso não for possível, o parecer será entregue diretamente por aquele ao agente diretor. Capítulo 5. Da inclusão no patrimônio. Artigo 72. As inclusões no patrimônio de uma OA decorrem de: 1. Aquisições diretas de bens móveis e imóveis. 2. Recebimento de material fornecido pelos órgãos provedores. 3. Transferência de material de outra unidade administrativa. 4. Doação. Então, são as 4 formas de aquisição de material. Última forma, no artigo 72, está tratando das inclusões no patrimônio de uma unidade administrativa, que elas decorrem de aquisição direta de bens móveis e imóveis. 2. Recebimento de material fornecido pelos órgãos provedores. 3. Transferência de material de outra unidade administrativa. 4. Doações, e etc. Parágrafo 1º. A classificação dos bens adquiridos como bens móveis ou bens imóveis será definida pela discriminação orçamentária vigente. Parágrafo 2º. Serão ainda incluídos no patrimônio da unidade administrativa os materiais fabricados, recuperados ou encontrados em excesso nas conferências. Artigo 73. A inclusão em carga do material permanente e a escrituração do material de consumo deverão ser feitas com preço unitário e todas as especificações que permitam a sua fácil identificação, obedecida a nomenclatura regulamentar existente. Parágrafo 1º. O material pertinente será incluído em carga com o valor do documento que deu origem expresso em moeda nacional e referido à época de sua aquisição, citando-se mês e ano. Parágrafo 2º. Os bens encontrados em excesso serão incluídos no patrimônio, tendo por base o preço corrente no comércio, citando-se mês e ano da fixação de preço. Parágrafo 3º. Quando não existir artigo correspondente no comércio, as inclusões serão procedidas após a fixação dos preços por comissão nomeada para esse fim, inclusive para os artigos cujos valores não constem de documento hábil. Parágrafo 4º. Outras situações serão reguladas por instruções específicas. Artigo 74. Os bens imóveis serão incorporados ao patrimônio da unidade administrativa, com base no valor expresso na escritura ou em outro documento apropriado, acrescido, quando for o caso, do valor das benfeitorias. Artigo 75. A ordem para inclusão em carga do material permanente ou para a escrituração do material de consumo será exarada pelo agente diretor, nos termos apresentados pelas comissões ou nas partes dadas pelos agentes que receberem o material. Essa ordem será publicada em boletim interno da OM. Parágrafo 1º. Da publicação no boletim interno deverão constar: 1. Número e data do termo ou parte. 2. Número do documento que autorizou a despesa, quando for o caso. 3. Origem do material, nome e endereço do órgão provedor ou do fornecedor. 4. Quantidade e nomenclatura do material, ou suas especificações, de maneira a permitir sua fácil identificação. 5. Preços unitários em algarismos. 6. Número e data do documento de entrega, nota fiscal ou documento equivalente.
e valor total do material nele constante. 7. Alterações assinaladas com as medidas adequadas a cada caso. Parágrafo 4º. Nos órgãos provedores e estabelecimentos militares, exceto de ensino, o recebimento de material de consumo será obrigatoriamente instruído também com os documentos de entrada elaborados pelos chefes de depósitos, na forma das instruções especiais existentes. Capítulo 6. Da escrituração. Artigo 76. As normas para a realização de registros contábeis serão reguladas pelo órgão de controle interno do Ministério do Exército, em inúmeras instruções específicas. Artigo 76. As normas para a realização de registros contábeis serão reguladas pelo órgão de controle interno do Ministério do Exército, em instruções específicas. Parágrafo único. Para a realização da escrituração, poderá ser adotado qualquer sistemática ou meio técnico. Artigo 77. Uma escrituração estará em ordem quando observar os princípios gerais de contabilidade, os modelos e as disposições que regulam o assunto, e em dia quando contiver todos os registros efetuados até a véspera da data de verificação ou de passagem de função. Parágrafo único. A escrituração de valores será encerrada no último dia de cada mês no encerramento do exercício financeiro e, quando for o caso, na realização de tomada de contas especiais. Artigo 78. As emendas, rasuras, omissões, espaços em branco, entrelinhas e quaisquer outras irregularidades na escrituração serão corrigidas conforme o caso. 1. Com tinta vermelha. 2. Por estorno. 3. Com lançamento complementar. 4. Com declaração em tempo. Parágrafo 1º. Nas retificações com tinta vermelha, a parte a corrigir será cancelada com um traço horizontal, escrevendo-se logo acima o correto, de maneira que as palavras ou algarismo pré-existentes possam ser vistos. As ressalvas serão lançadas com tinta vermelha, à margem ou em lugar que não prejudique a clareza do documento, datadas e confirmadas com a rubrica de quem as realizar. Parágrafo 2º. As retificações por estorno, usadas em contas de débito e crédito, deverão conter um histórico sucinto dos erros observados. Parágrafo 3º. Os lançamentos complementares, destinados a sanar omissões ou deficiências, serão realizados de modo a não deixar qualquer dúvida sobre a sua exatidão. Parágrafo 4º. As retificações por declaração em tempo serão efetivadas com o respectivo lançamento no fim do documento e assinadas por todos os que o subscreveram inicialmente. Parágrafo 5º. Os espaços em branco serão cancelados por meio de traços de maneira a impedir lançamentos posteriores. Parágrafo 6º. Os lançamentos nas entrelinhas somente serão admitidos em documentos de difícil renovação, fazendo-se a necessária ressalva de sua validade, com a rubrica do responsável. Parágrafo 7º. A palavra ou número acidentalmente rasurado poderá ser revalidado também pela repetição imediata entre parênteses da palavra ou do número. Artigo 79. A correção de erros ou enganos nos dizeres manuscritos dos carimbos será feita por nova aplicação destes, cancelando-se aqueles a tinta vermelha e ressalvando-se de modo sucinto. Artigo 80. As retificações, acréscimos de danos de caráter formal, ressalvas e autenticações indispensáveis à validade do documento serão feitas pelos agentes responsáveis pelos erros ou omissões ou por seus substitutos. Capítulo 7. Da distribuição às frações da unidade.